Saúde é sorrir, é brincar. Por que levar a vida tão a sério? Se nós vivemos um dia de cada vez. O ontem não vai voltar. O amanhã talvez nem exista. O importante mesmo é o hoje, é o aqui, é o agora. Eu sou Vaneide Neta e vou apresentar Saúde e Companhia para você. Vem comigo. Você pediu e ele voltou. Dr. Francisco Alves voltou para tirar as nossas dúvidas. E hoje o nosso assunto é BPC. E ainda um pouquinho da revisão da vida toda que ficou pendente a semana passada. Dr. Francisco, muito boa tarde, muito obrigado por voltar aqui no Saúde e Companhia para tirar as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos amigos, que ficaram com muitas dúvidas a semana passada. Todo mundo gostou do programa e eu disse, ele vai voltar. E ele voltou, está aqui com a gente. Hoje o assunto é, de novo, aposentadoria, mas a aposentadoria previdenciária, né? É um BPC. E o BPC, que é o LOAS, ele vai explicar tudo, porque a gente embanana tudo, LOAS com BPC. Se apresente, que o pessoal está com saudade. Olá pessoal, meu nome é Francisco Alves, sou advogado, atuante em direito previdenciário. Tive semana passada aqui com Vaneide, que foi uma tarde deliciosa. Voltei a convite dela, né, para tirar as dúvidas. O pessoal gostou bastante, então perguntem o que vocês quiserem. O tema hoje é sobre BPC. Espero ajudar vocês dentro das minhas possibilidades e dentro do meu conhecimento. Ficaram muitas dúvidas e ele veio aqui para tirar todas essas dúvidas da gente. Eu pensei que uma hora ia demorar, mas me parece que não foi suficiente para a gente sanar as dúvidas. Uma hora é muito pouco. A gente está aqui e passa muito rápido o horário. Vamos começar? Vamos sim. O pessoal está tudo esperando. Teve gente a semana passada que reclamou até pelo atraso. Vocês não entraram às 17 horas. Meu Deus, hoje a gente está aqui às 17 horas, diretamente dos estúdios da Rádio Web Metrópole, para você, para tirar todas as suas dúvidas sobre benefícios, sobre LOAS, sobre BPC. Doutor Francisco, vamos explicar Vamos sim. para as pessoas o que é BPC. Vamos. Pelo que eu estou vendo aí, você está com uma ficha carregada de perguntas, né? Muitas perguntas, não vai dar tempo não. Então, Vaneide, o BPC é um benefício de prestação continuada àquela parte da população que está na vulnerabilidade social, para aquelas pessoas que têm com idade igual ou superior a 65 anos ou que têm alguma patologia incapacitante que estão impedidas de prover o seu próprio sustento, que estão ali à margem da sociedade. Para quebrar esse gelo do BPC um pouquinho, vamos ver um vídeo sobre o BPC e depois você continua. Vamos sim. Para ter direito ao benefício de prestação continuada, BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Digamos que em uma casa que morem 5 pessoas, e o somatório de todas as rendas seja de R$ 1.302. Vamos dividir o valor da renda mensal pelo número de pessoas que vivem na moradia. Teríamos o valor de R$ 260,4 por pessoa do grupo familiar. Logo atende ao requisito renda de até 1/4 do salário mínimo. A inscrição no CAD único também é obrigatório para requerentes do BPC e deve incluir todas as pessoas que vivem na moradia. Ajuda um pouquinho a gente entender o que é BPC. BPC é uma aposentadoria, doutor? Não. Esse é um engano de muita gente. O benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria. Tanto é que ele não exige que tenha nem um recolhimento
de contribuição previdenciária para a concessão, diferentemente das aposentadorias, que têm as carências e que exigem um número mínimo de contribuições. Em relação ao BPC, ele não exige que tenha nenhuma. Pode ser que você nunca tenha contribuído com a Previdência e você consiga um BPC. Tipo, a aposentadoria vem descontando, né, alguns... Quando você tem algum tipo de atividade que você é contribuinte obrigatório, você paga a Previdência para lá na frente, né, você se aposentar, ou também, se por acaso acontecer alguma coisa durante esse trajeto, um benefício de incapacidade, como um auxílio-doença, um auxílio-acidente, você precisa ter a qualidade de segurado. Você adquire como? Somente com a contribuição. Coisa que o BPC não precisa, né? Você Não já precisa. recebe o salário certinho lá, sem descontar nada. Exatamente. E para quem tem direito ao BPC, quais são os requisitos? Então, o BPC hoje, ele tem duas modalidades. Existe o BPC à pessoa idosa, que os requisitos são idade igual ou superior a 65 anos e que a pessoa não ultrapasse a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo. E existe também o BPC à pessoa portadora de deficiência, que quais são os requisitos? Tem uma patologia, que não basta ser só patologia. Essa patologia tem que incapacitar a pessoa para o trabalho, para que ela não consiga prover seu próprio sustento. E que a renda per capita familiar também não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. E quem faz esse cálculo da renda per capita familiar, como é feito esse cálculo? Em regra, se exige que seja uma família de baixa renda. E hoje quem cuida para saber, quem regula, né, qual a parte da população que é baixa renda, que tem direito, por exemplo, a um Bolsa Família, o CRAS. Em regra, se exige a inscrição do CAD único, que é numa unidade do CRAS, para saber qual é a sua renda per capita familiar. Então, pelo cadastro único, o governo sabe se a família realmente tem vulnerabilidade econômica. Exatamente. Se precisa do benefício ou não. Exatamente, porque a pessoa que faz um cadastro único, ela passa por uma entrevista com um assistente social, que é um funcionário do CRAS, e ele avalia se aquela composição familiar está em estado de vulnerabilidade, se é uma família de baixa renda e qual a renda auferida dentro dessa entrevista. Muito bom. Então, você já sabe que o CRAS, aquele cadastro único, diz tudo sobre você. Exatamente, principalmente sobre a situação financeira familiar. Eu tenho muitas perguntas aqui, se catarata dá direito ao BPC. Catarata não. Catarata é uma patologia que ela, em regra, não é incapacitante, que um procedimento simples, né, cirúrgico, resolve. O senhor pode falar aqui pra gente mais ou menos quais as deficiências que encaixam no BPC? Existem inúmeras patologias que dão direito ao BPC. Para que a gente não se estenda muito, passe uma tarde falando as doenças, a população deve avaliar assim: essa doença que eu possuo, ela impede que eu exerça alguma atividade laboral para que eu aufira renda para sustentar a mim e a minha família? Se a resposta for sim, ela é uma doença incapacitante e possa ser que se você preenche incapacidade. O INSS tem que entender que essa deficiência deixa a pessoa incapaz para não trabalhar. Exatamente. Em regra, ele não entende, né? Ele Não entende entende que a nunca. pessoa está apta, mas existem outros meios, não só pela junta de avaliação ou de recursos do INSS, existe o judiciário, que quando o entendimento é divergente, um profissional habilitado vai requerer e fazer valer os seus direitos na via judicial. Se essa pessoa tiver um tipo de deficiência, surdez, né, que é sonora, tem que passar por uma avaliação médica para depois fazer o pedido ou já pode ir lá e fazer o pedido direto? Toda pessoa que tem uma deficiência, que incapacita para o trabalho, ela tem que passar por uma fase chamada instrução probatória. Você tem que provar que você preenche aqueles requisitos. E quando você solicita um requerimento administrativo perante a autarquia, você precisa passar por uma junta médica do INSS, que é pela aquela famosa perícia médica que a população tanto teme.
O médico do INSS, que é um perito, vai avaliar se a sua patologia existe e se ela incapacita você para o trabalho. E aí é necessário. Para a concessão, tem que passar. Mesmo ele tendo todas as documentações que provam a deficiência por outros médicos, mas tem que passar pela junta médica do INSS Exatamente. também. Porque o que é que acontece? Aquela documentação médica foi adquirida de forma unilateral e o perito do INSS precisa avaliar se É verídica. se não tem nenhuma falsidade, porque assim, é necessário para você requerer o benefício a documentação Sim. médica antecipadamente, de forma unilateral. Porém, depois você passa por uma perícia médica na junta médica do INSS para confirmar se aquela documentação médica que tem indício de veracidade corresponde com a verdade. De qualquer forma, tem que passar antes pelos médicos, de preferência SUS, porque é um programa do governo, então tem isso também. Não, pode ser pelo SUS, como pode ser pelo médico particular também. Mas, em regra, quem vem pedir BPC é porque não está conseguindo se manter, comprar seu próprio alimento. Em regra, não tem condições de pagar um médico particular. A grande maioria. Então, isso é importante as pessoas saberem que mesmo levando toda aquela pastinha de laudos, de provas que você tem a deficiência, tem uma junta médica no INSS que é obrigatório você passar. Não tem para onde correr. E o nosso chat já está bombando. Boa tarde, Jean Soares. Um abraço, minha querida, para você. Fernanda Rocha também aqui com a gente. Olha o Sérgio Ulisses. Boa tarde, dona Vaneide Neto. Boa tarde, seu Sérgio. Sua pergunta já está aqui anotada. Daqui a pouco ele responde. Muito obrigada pela sua participação. Fernanda, meu pai é aposentado e minha mãe não, mas ele tem o cadastro único. Gostaria de saber se ela tem direito ao BPC. Meu pai é aposentado, deixa eu só entender. Meu pai é aposentado e minha mãe não, mas ele tem o cadastro único. Gostaria de saber se ela tem direito ao BPC. Nada impede que um componente familiar que receba uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de contribuição, se o outro componente familiar se encaixar no requisito da renda per capita e tiver a deficiência ou a idade, tem direito sim. Esse, inclusive, é um grande mito da sociedade, achando que se tem um pai, uma mãe, um irmão aposentado, não pode. Não necessariamente. Tem que se avaliar o caso concreto. Os requisitos são os que você falou, a idade e a renda per capita. É necessário que a população entenda o que seria a renda per capita e como calcular. Isso o CRAS faz. Pela informação que Fernanda Rocha me trouxe ali, Fernanda Rocha, o pai tem um cadastro único. Se tem um cadastro único, em regra, é baixa renda. Pronto. Então, não impede que a mãe entre com o pedido de BPC. Né? Ou ao idoso ou ao deficiente. Que tem que ter os critérios exigidos. Exatamente. Aquele cálculo da renda per capita, como é feito? É preciso analisar que esse entendimento de família para a renda per capita é um pouco diferente quando você vai avaliar para um pedido do BPC. O que se entende hoje por família a nível de requerer um benefício de prestação continuada? É toda aquela pessoa que convive sob o mesmo teto com aquela composição familiar. Por exemplo, João reside com sua esposa, com seu filho André e com sua filha Maria. Esse núcleo familiar que está sob o mesmo teto, todo mundo quer oferir renda. Se um deles oferir, por exemplo, uma renda de um salário mínimo, vai ser somada às demais dos demais integrantes e dividida pelo número de pessoas. Se essa divisão não superar 1/4 do salário mínimo, o requisito renda está preenchido. Não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Não pode ultrapassar 1/4. Suas explicações são perfeitas. Só não entende que realmente não encaixar, né, as ideias, que às vezes a gente está meio aleatório e não encaixa. Mas é muito explicativo. Sérgio diz, desde 2015 estou afastado e estava recebendo auxílio-doença, mas em 2019 saiu minha aposentadoria por invalidez.
Como faço para receber meu FGTS? Sérgio, essa é uma dúvida de muita gente. A aposentadoria por invalidez, apesar de ser também uma aposentadoria, o seu contrato de trabalho ele não está extinto, ele está, na verdade, suspenso. Então, de imediato, você só consegue usar seu FGTS em duas hipóteses. Se você for comprar um imóvel, ou então se você tiver acometido de uma doença grave que necessite, né, que autorize você usar o seu FGTS. Por conta de quê? Que o seu contrato não está rescindido, ele está suspenso. Ele foi aposentado por invalidez e ainda está ligado à empresa, no caso? Sim, porque subentende-se que quem é aposentado por invalidez, ele pode ser reavaliado a cada 2 anos, mas isso não é ad eterno. Depois de 10 anos de aposentadoria por invalidez, a pessoa não precisa mais ser submetido a nenhuma perícia. E outra coisa, para o INSS lhe aposentar por invalidez, a chance de você retornar para o trabalho é quase inexistente. Verdade. Aí ele pergunta ali, como faço para receber? Eu vou ter que te levar no escritório. Eu converso com você, Sérgio, para a gente explicar. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre... Então, pelas sobre informações que ele deu ali, tão bem completinhas, a resposta seria essa. De imediato, o contrato está suspenso e não rescindido. Então, por isso que você não recebe suas verbas rescisórias, apesar de estar aposentado, e também não conseguiu sacar seu FGTS. O Iago diz, estou adorando. Muito bem, Iago. Muito bem. Continue com a gente. Muita gente assistindo. Um abraço para os meus amigos, para os meus clientes que ficaram com dúvidas na semana passada. Muita gente perde o horário. Eu não consegui mandar o link para todo mundo, vou ter que mandar depois do programa. Mas está muito visitado, né? Nosso chat hoje. Excelente programa. Excelente para vocês. Esse programa é dedicado a vocês, porque sua saúde aqui é nossa prioridade. E hoje o doutor Fernando está aqui, veio correndo, porque o bichinho está sem tempo. Eu tive que tirar ele do escritório, mas é assim mesmo, né? Os requisitos a gente já falou. Como se define as deficiências para ter direito ao BPC? É quase a mesma coisa, né? Então, a população tem que entender uma diferença de ser portador de alguma patologia e ser portador de alguma incapacidade. Não basta você ter uma doença e isso já lhe dá o direito de benefício. A gente tem que entender que essa patologia, ela precisa ser incapacitante. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de pressão, nada impede que ela faça o tratamento com medicamento. Ela é portadora de uma patologia, mas ela não é incapacitada para o labor. Então, a pecinha-chave, né, que você tem que virar aí é saber se essa patologia que você é portador lhe incapacita para o trabalho e que impeça você de prover seu próprio sustento, no caso do BPC. Muito interessante, porque hoje todo mundo quer se aposentar. Tem gente aqui perguntando, BPC é aposentadoria? O BPC pode fazer a revisão da vida toda, doutor? No caso do BPC, não, principalmente porque não tem nenhuma contribuição. Em regra, não se tem. Então, BPC não se faz revisão da vida toda. BPC recebe 13º? Também não. Por que não recebe um 13º? 13º é só para aquelas pessoas que têm qualidade de segurado, que têm direito a um benefício do INSS. Já o BPC, por mais que seja administrado pela autarquia, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Para aquela população que não tem não tem condições de prover seu próprio sustento e está à margem da sociedade, para tirar aquelas pessoas da situação de rua. Aí o governo federal criou o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, exatamente visando essa população que está à margem da sociedade. Eu já ia perguntar qual a diferença de LOAS e BPC, que o pessoal liga muito, mas LOAS é a lei, né? Exatamente. LOAS é a lei que instituiu o benefício de prestação continuada, que autorizou a implantação desse benefício,
que bota o alimento na mesa de muita gente. E qual o impedimento que uma pessoa que vai pedir o BPC tem? Somente a doença, se não preencher os requisitos. Exatamente. Em regra, a patologia que incapacita, ela deve ser a longo prazo, permanente, né? E ela pode sim ser reavaliada a cada 2 anos. Mas para que chegue à concessão de um benefício de prestação continuada e que essa doença regrida, é muito difícil. É muito difícil, porque, em regra, a pessoa já passou por todo tipo de tratamento que a ciência fornece hoje e não teve nenhum resultado, não teve nenhum regresso da doença. Então, para que você consiga lá no INSS uma concessão de um benefício de prestação continuada ao deficiente, é aquela pessoa que, de fato, realmente não tem cura para aquela incapacidade e não tem chance de regresso até aquele momento, pelo menos a ciência não tem descoberto. Pessoal, não queira ficar doente para ter o BPC, a cuidar da saúde. Mas eu tenho uma pergunta aqui: se o pedido for negado mais de uma vez, posso dar entrada de novo? Sim, nada impede que o pedido sendo negado, você que está com entendimento em desacordo com o INSS, você pode formular um outro pedido ou ainda com aquele mesmo você judicializar. Só que para judicializar você precisa contratar um advogado habilitado em direito previdenciário para que possa pleitear o seu direito agora na via judicial. Então, formulando a pergunta que eu não terminei, posso dar entrada de novo através de um advogado? Sim, deve, na verdade, Deve, né? Porque é quem vai saber melhor cuidar do seu direito. Para calcular a renda, a gente já falou. Sim, sim. É bem prático. A renda é só você pensar: quem é o componente da minha família que reside sob o mesmo teto? Aquele seu filho que já ficou maior de idade, já construiu a família dele, ou então que foi morar em outra cidade, que não faz mais parte, né, daquela mesma residência, apesar dele não deixar de ser filho, a renda dele não pode contar. Por quê? Qual é o principal requisito? Que esteja sob o mesmo teto. Doutor Francisco, por que o INSS demora tanto para liberar um benefício desse? Porque tem pessoas que passam meses doente e não conseguem logo. Meses, quando você está querendo Dá ser tempo. generosa, às vezes tem um cliente que chega lá, tipo 1 ano e meio, 2 anos, aguardando a resposta do INSS. A É assim, impressão que dá é que o INSS quer que você morra para depois liberar o benefício, não é isso? é uma situação bem cruel, principalmente para essa parte da população que tem direito ao BPC, porque é geralmente uma pessoa que está com uma doença incapacitante e que ela só preenche os requisitos do BPC, que é baixa renda, ela está sem dinheiro para fazer o tratamento, porque ela já não tem acesso à saúde, porque a gente, infelizmente, o SUS, ele não consegue atender de uma forma tão célere a população que precisa. Ela está sem dinheiro para comprar medicação e ela está sem dinheiro para alimento. Até para ir fazer o tratamento. Exatamente. Eu conheço Então, pessoas. esse tipo de pessoa, ele está no estado crítico. Então, é uma parte da população que ela precisa ser amparada. E muitas vezes é nessa situação que ela se encontra, esperando há 1 ano, 1 ano e meio, há quase 2 anos, um resultado do INSS. E a fome e as contas, ela não espera. Não tem um jeito que a gente possa recorrer para antecipar esse negócio. Só não tem um jeito para a morte. Mas, falando de uma forma bem simples, existe uma medida judicial para que essa parte da população que precisa do BPC, que está exatamente nesse estádio que eu acabei de falar, a gente pode ingressar, por meio do advogado, com um remédio jurídico chamado mandado de segurança. Que é para quê? Para provocar o INSS a julgar de uma forma mais célere esse benefício, porque tudo tem um prazo. A autarquia, ela tem um prazo para julgar, que a população não sabe, de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, salvo fundamentação plausível. Quando ultrapassa isso,
pode-se entrar com mandado de segurança. Só que, em regra, a população fica lá, a Deus dará, Sem aguardando saber, o resultado. Falta de conhecimento, né? Exatamente. Infelizmente, nessa parte já do mandado de segurança, né, só por meio de um advogado. Então, para as pessoas que estão aí muito tempo esperando pelo benefício, já sabe que tem jeito para isso, para você antecipar, só que tem que procurar um advogado. Você não pode ficar esperando anos, porque se deixar, fica esperando anos. E falta de conhecimento não é mais o seu problema, porque a gente está aqui tirando todas essas dúvidas e deixando bem claro o que você pode fazer. Gente, Fernanda, foram respondidas todas as suas perguntas. Tem mais alguma dúvida? Se tiver, aproveite que o Dr. Francisco está aqui e ele quer responder tudo. Hoje ele Sim. veio para responder tudo. Vamos tentar aproveitar o máximo aí do O tempo. máximo. É possível receber mais de um BPC na família? Digamos que tenha 2 pessoas com deficiência. Sim, Pode essa é uma receber. dúvida e é um mito que percorre. Tem pessoas... Quase que todo dia alguém me pergunta isso, Vanille. Impressionante. Porque percorre um mito aí de que na mesma composição familiar não se pode ter 2 ou 3 pessoas recebendo o BPC. Gente, o BPC é um benefício assistencial e ele não conta como renda. Portanto, se tiver João e Maria, que são casados, e os 2 preenchem os requisitos do BPC, mesmo sendo marido e mulher, os 2 vão receber. Cada um recebe o seu benefício. Não pode a mesma pessoa receber 2, né? Mas nada impede que os componentes da mesma família, cada um receba o seu BPC. Digamos que um tem um tipo de deficiência, o outro tenha outro, ou mesmo que seja o mesmo parecido, pode dar entrada às 2 pessoas. Por exemplo, tem um caso que eu tenho uma senhora, vó, que tem um BPC ao idoso, que tem uma filha, que tem uma incapacidade mental, e o neto também. Recebe ela ao idoso, a filha e o neto, BPC ao deficiente, na mesma composição familiar. Até mesmo porque é um direito do cidadão com deficiência receber um auxílio. Exatamente. Desde que preencha os requisitos. Desde que preencha os requisitos, deixando claro, né? O nosso chat, Fernanda pergunta: meu esposo sofreu um acidente e quebrou a cabeça do fêmur. Fez a cirurgia, mas mesmo assim vai precisar fazer outra cirurgia para colocar uma prótese interna para substituir o osso. Ele pode se aposentar? Por invalidez. Eu tenho muitos casos de problemas ortopédicos, inclusive de acidente. Me parece que pela situação deve ter sido algum acidente de moto. Tem muito, Foi geralmente. grave, né? Foi grave. Em regra, acidentes assim, quando a pessoa se recupera, fica com sequela, né? Em regra. Nós precisamos, Fernanda, analisar o caso dele. Se ele ainda está incapaz para o labor, ele pode requerer um auxílio-doença. Se depois que ele se recupera do acidente, ele ainda continua incapacitado, pode-se pedir uma conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. E se caso ele se recuperou a capacidade, mas não a capacidade total, existe algo chamado auxílio-acidente, que ele pode retornar para o mercado de trabalho, se adaptar com a incapacidade dele, que não está total, mas está parcial, e ainda assim continuar recebendo um benefício e o salário da nova função que ele está exercendo. Ficou claro, Fernanda? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar enquanto o Dr. Francisco está aqui. Dr. Francisco, o BPC também pode requerer revisão? Já perguntei, não pode? Sim, não pode. Esse não. Até mesmo porque não tem as contribuições que preenchem os requisitos. Exatamente, porque o mérito da revisão da vida toda é analisar as contribuições. Se não tem contribuição, não tem o que analisar. O BPC pode ser pedido pelo número 135, que é o da Previdência Social? Pode. O BPC você pode ligar para 135, solicitar, ou pode ir diretamente numa agência do INSS e você mesmo solicitar. Agora, é muito importante que antes de fazer isso, você analise como deve ser feito, para não fazer errado, ter a negativa e prejudicar uma possível ação judicial. As informações corretas. Documentação correta, defesa técnica, documentação de composição familiar, documentação de deficiência,
tudo isso. Se quiser dar entrada direta no escritório de advogado, pode? Pode também. O advogado está habilitado para fazer um processo administrativo, que é o ideal, como também o judicial. Porque muitas pessoas se sentem perdidas sobre as informações, né? Sim, sim. Não sabe onde pegar essas informações e acaba, às vezes, não dando entrada porque acha que não... É porque geralmente a pessoa que vai, ela sozinha no INSS e solicita pelo 135, geralmente não junta documentação nenhuma. E quando vai presencialmente, ou junta incompleta, ou alguma documentação que não serve, ou enfrenta a perícia de qualquer jeito. Então, o ideal é que se procure um profissional habilitado, que lhe acompanhe, desde o requerimento até a concessão, a instrução probatória completa. Até mesmo porque o advogado já sabe os requisitos, se tiver faltando alguma documentação, já sabe como providenciar e fica bem mais fácil, né? Vaneide, por incrível que pareça, às vezes eu pego o caso lá no escritório de uma pessoa que já vem com a negativa e eu vejo aquela pessoa com aquela documentação toda, que assim, está nítido que aquela pessoa não tem o mínimo de condição de exercer nenhuma atividade laboral e mesmo assim foi negado. Só que eu vejo que essa pessoa, por falta de instrução, que geralmente vem, é uma população leiga, carente, que não sabe se expressar muito, ou quando sabe, já está emocionalmente abalada pelo que vem passando, chega na perícia sem instrução nenhuma, e aí vem a famosa negativa do INSS, a tão temida negativa. Entrou no INSS, você já é negativado de entrada, né? Você já tem que sorrir, dar uma esforçadazinha para chegar até o ponto final, porque vai ali, não, é por aqui. É muito dificultoso tudo. Mas eu tenho um aqui perguntando, eu tenho bico de papagaio e esporão nos pés. O que me impede de trabalhar? Tenho que fazer exames para apresentar? Tem. É Como é que vai saber? primordial para que a gente possa formular o requerimento, que a gente vá com embasamento. Ela está Porque, perguntando, assim, eu posso me aposentar com esses requisitos do bico de papagaio e o esporão? não só por ter bico de papagaio e esporão. Se essa patologia, que é a chavezinha que eu pedi para você virar, se essa patologia impede você de exercer a sua vida laboral, tem grande chance de você conseguir um benefício previdenciário de auxílio-doença, se você for segurada da Previdência, de aposentadoria por invalidez ou de um BPC. Pelo que eu entendi aqui, ela faz as contribuições e ela Sim. quer se aposentar já. Já tem uma idade mínima que eu acho que pode se aposentar. Por isso ela está fazendo essa pergunta. Pode. Eu tenho muito cliente que tem problema de coluna, que são diversos, né? Não é só o famoso bico de papagaio, que é possível sim, e a gente tem tido muitos resultados positivos. O bom nessa dúvida é ir logo ao escritório de um advogado previdenciário, porque você já sabe todas as informações. Ela já tem todos os exames, né? Só precisa ir dar entrada. Se ela dá uma olhadinha no Instagram do escritório, ela já vai tirar muitas dúvidas, que eu falo muito sobre problema ortopédico, problemas mentais, emocionais, sensoriais. Qual é o Instagram do escritório? @fa.advocacia previdenciária. FA de Francisco. Exatamente. Francisco Alves, Advocacia Previdenciária. É muito interessante suas dúvidas. Eu vou lá no seu Instagram direto e ele tira muitas dúvidas. E se eu fosse você, eu não ficava sem dar uma olhada no Instagram do doutor aqui. Tem outra pergunta, meu Deus. É o de Sérgio. De Sérgio é revisão da vida toda. Certo. A aposentadoria dele. Ainda tem aquele vídeo aí, Franklin, da revisão da vida toda, pra gente dar Dá uma relembrada. uma relembrada da semana passada, né? A revisão da vida toda que já está em vigor pode beneficiar milhares de aposentados e pensionistas e também quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O novo cálculo é feito por um escritório especializado e pode trazer um aumento significativo no benefício do segurado. Por isso é indispensável que você, aposentado e pensionista, esteja atento. Revisão da vida toda. Vamos voltar lá para só tirar as dúvidas de algumas pessoas.
Tem uma moça que ela é pensionista e ela quer saber se ela pode dar entrada da revisão da vida toda, mas não é do INSS, eu acho, e ela recebe por outro banco. Então, a revisão da vida toda, ela só foi instituída para aquelas pessoas que têm o benefício do regime geral da Previdência. Quem é regime próprio, não. Pronto. Então, dona Josefa não pode fazer a revisão da vida toda da sua pensão. Pode continuar com ela. Dona Josefa, né? O nome Isso. dela? Dona Josefa, se a sua pensão por morte que a senhora recebe for paga pelo INSS em alguma instituição bancária, ela pode ser revista, a gente pode analisar o caso sim. Agora, se ela for do regime próprio, por exemplo, se a pensão por morte for do seu companheiro era servidor do Estado, tem um regime próprio da Previdência do Estado de Sergipe ou de qualquer outro Estado, não sei de onde a senhora de onde a senhora reside, geralmente tem um regime próprio. Então, em regra, o regime próprio não se faz a revisão da vida toda, é somente para o regime geral da Previdência. Respondido, dona Josefa. Um Um abraço beijo, pra dona senhora. Josefa. Sou aposentado e só ganho salário mínimo. Eu posso pedir o BPC? Tá achando pouco o salário mínimo que é o BPC? Então, não se cumula a aposentadoria com o BPC, ou um ou outro, né? O fato dele receber um salário mínimo, a gente sabe que um salário mínimo realmente não cumpre aquelas garantias dos direitos fundamentais que vem na Constituição. Porém, eu não posso ser o titular de uma aposentadoria, de um salário mínimo, e também pedir um BPC, porque aquilo não dá para prover meu sustento. Agora, se um outro integrante da sua família tiver direito, preencher os requisitos de um BPC, aí sim pode requerer um benefício assistencial para o outro integrante, e não para o senhor, que já é titular de um benefício. O interessante, mocinho, é ficar com a sua aposentadoria, que tem o 13º, Terceiro. tem outras Exatamente. vantagens do que o BPC, né? O salário mínimo realmente não dá, mas a gente tem que se virar com ele, quando a opção é um salário mínimo. Segure ele aí. Como posso solicitar o LOAS? Como é pago o BPC? Então, você solicita, como eu falei anteriormente, ou diretamente numa agência do INSS, pelo 135, por meio de um profissional habilitado. E como é feito esses pagamentos, Vani? Em regra, o INSS escolhe uma instituição bancária, você pode ser pública, privada, mais próximo do endereço que você manifesta, que é o seu endereço residencial. Então, em regra, é uma instituição bancária que efetua os pagamentos. Simples assim. Eu lembrei de um caso agora sobre o BPC, que a pessoa tinha deficiência desde pequeno e foi dar entrada já com 10 anos. Sim. E quando recebeu todo aquele retroativo. Foi maravilhoso. A pessoa não espera, a pessoa acha que vai começar a receber agora e quando chega lá, surpresa. Então, o que é que acontece? Em regra, as pessoas que têm o seu primeiro pedido negado desistem. Dizem assim, não tenho direito, o INSS negou e disse que o INSS disse que eu não tenho direito, então não tenho. Daí, às vezes Deus coloca um profissional no meio do caminho dele, Sim. depois de, vamos supor, de 5 anos de ter requerido isso. Aquela pessoa que pediu lá atrás, foi negado pelo INSS, se pegar um profissional habilitado, aquele pedido lá atrás que foi negado, ele vai aproveitar, vai entrar na via judicial e pedir todos os atrasados desde a DER. E aí vem com juros e correção. E aí é o famoso retroativo. Desde quando nasceu, recebe? Não, recebe desde quando pediu. Por exemplo, se Joãozinho, filho de Dona Maria, tem, por exemplo, autismo. Quando Joãozinho tinha 6 anos, a mãe teve o diagnóstico, preenche o requisito de renda, foi lá no INSS e solicitou um BPC ao deficiente. O INSS foi e negou. Lá quando Joãozinho tinha 6 anos. Joãozinho fez 10 anos e Dona Maria descobriu seu Antônio, advogado previdenciarista, que disse, não, Dona Maria, seu filho tem sim direito de um BPC, então vamos requerer. Não, seu Antônio,
Eu já requeri o benefício e o INSS disse que eu não tenho direito. O advogado vai pegar essa negativa, já na via judicial, pedir a concessão desse benefício e pleitear também os retroativos, porque desde quando ele pediu e que foi negado indevidamente, a criança já fazia jus ao benefício. E aí, conseguindo provar que ele já era portador da patologia, desde a data que foi pedido a primeira vez, tem direito aos retroativos. Isso é muito bom. Então, se você não sabia disso, se você já deu a entrada no seu benefício e desistiu porque foi negado, dá para ir lá e dar entrada de novo, procura um advogado, vá de novo, porque você recebe todo esse retroativo. É retroativo que é direito. Exatamente. É direito do beneficiário. Isso é maravilhoso. Meu Deus. Só correr pro abraço depois. Muita gente vai descobrir esses segredos, né? Segredos Sim. da Previdência Social, que a gente às vezes tem dúvida, Sim. e não quer correr atrás. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure um advogado previdenciário, que eles vão tirar todas as suas dúvidas e o melhor, lhe mostrar o caminho mais fácil, o caminho já que você vai com tudo certinho, sem muita dificuldade. E um caso previdenciário, às vezes, por mais que seja de um salário mínimo, você pensa, é pouco, mas são parcelas de trato sucessivo, mês a mês. Quando você bota na ponta do lápis, o prejuízo, quando um benefício é negado indevidamente, ele é incalculável. Incalculável. Por exemplo, uma pessoa que passa 5 anos com benefício negado, você contando um salário mínimo mensalmente durante 5 anos. O quanto ele não já perdeu ali. Ou então uma pessoa que teve a sua aposentadoria negada e desistiu pelo meio do caminho, morreu, passou aí uns 20 anos depois do pedido, sem receber, morreu e não recebeu nada. Passou 20 anos perdendo dinheiro. Isso é quanto? Quanto custa isso? Perdendo para o governo. Exatamente. Então, o salário a gente acha pouco, não é pouco, é muito bom quem tem um salário. E você que ainda tem revisão da vida toda, que quer ter um pouquinho, né, dos cálculos que foram aí disponibilizados para vocês, procure um advogado previdenciário e procure saber como fazer a revisão da vida toda. Se tiver alguma dúvida, entre no nosso Instagram, tá lá todas as informações, como procurar, como fazer, tem vídeos explicativos. Tem, bem didáticos. Esses vídeos que a gente soltou aqui agora são bem didáticos, Sim. eles bem explicativos, você vai ficar sem dúvida nenhuma. E qualquer coisa, entra lá no @FA, Advocacia Previdenciária, ou no @Vaneide Neta, que também tem essas informações, porque a gente não quer deixar você desinformado. Nossas parcerias estão passando aqui no cantinho do vídeo, em Nova Ótica, Ortomais, todos os parceiros que estão aqui no Saúde e Companhia, passando aqui na barrinha do vídeo para que você saiba onde encontrar. Doutor Francisco, mais algum esclarecimento sobre o BPC que a gente não falou aqui? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem sobre o BPC. Falamos sobre pontos que é a dúvida em regra que chega lá no escritório. Acho que a gente conseguiu falar tudo. Ficou bem claro. E na próxima semana nós vamos falar ainda de aposentadoria previdenciária. Tem Vamos mais sim. assunto? Vamos ver o que é que a população quer saber aí. Mandem suas dúvidas. O que vocês que vão dizer o que é que vocês querem saber na próxima semana. Exatamente. O chat está aqui, passa no YouTube, vocês vão lá, façam um comentário, né? Deixe um joinha, se inscreva no canal da Rádio Web Metrópole, deixe um joinha para saber que você esteve aqui assistindo a gente. E a gente vai estar esse mês de abril todinho aqui, tirando dúvidas sobre a aposentadoria Sobre a previdenciária. aposentadoria, sobre direito previdenciário, os benefícios de incapacidade, o que a população quiser saber. Tudo que você precisa saber, você tem aqui no Saúde e Companhia, porque aqui sua saúde é a nossa prioridade. E dinheiro é saúde, né? O dinheiro é o melhor remédio. Exatamente. Gente, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente até agora. O doutor Francisco vai sair daqui correndo, que o escritório dele está lá lotado de gente esperando. Muito obrigada, viu, Francisco, por Eu ter que vindo. agradeço a atenção, o carinho de sempre. É sempre uma satisfação enorme vindo aqui. Ainda mais, meu coração se enche de alegria que a população gostou. Hoje teve muito mais perguntas. Sim. E sempre que precisar, eu estarei aqui à disposição. Muito grata, muito grata.
Eu sou Vaneide Neto, estou com vocês sempre aqui na Rádio Web Metrópole, no Saúde e Companhia. Um abraço para minha mãe, um beijo para minha família que está assistindo a gente. Algo mais? Não. Gratidão. Grande abraço. Gratidão.